mencionando, quando eu tinha 12 anos, a minha família se tornou adventista do sétimo dia. Minha mãe conheceu toda a verdade da Bíblia, sozinha, estudando a Bíblia durante 5 anos. Ela começou a guardar o sábado, ela conheceu as verdades em relação à alimentação, e a Bíblia foi transformando a vida dela e também a nossa família. E nós conhecíamos vários adventistas do sétimo dia, mas não sabíamos que eles eram adventistas. Então, durante 5 anos, ela estudou a Bíblia e a Bíblia modificou a vida dela. E ela, então, um dia, um pastor adventista entrou no comércio que ela trabalhava. Meus pais tinham um comércio na época, muito movimentado na cidade em que eles moravam. E esse pastor então disse para ela assim: você é cristã? E ela disse: sou, mas não tenho religião, porque eu descobri verdades que eu não consigo encontrar em nenhuma religião. E aí ele disse assim: você vai se tornar um adventista do sétimo dia. E ela respondeu: se for a verdade, eu vou me tornar assim. E meses depois, para honra e glória de Deus, minha mãe foi batizada. 3 meses depois, eu, meu pai e meu irmão também fomos batizados. E por que eu estou contando isso? Porque logo em seguida, nós fomos convidados a participarmos de um projeto de evangelização, de fundação de uma igreja no bairro em que nós morávamos. E nós éramos em 14 pessoas ali, e eu estava entre elas. E não tinha ninguém para cuidar das crianças. Eu tinha 12 anos na época, recém-chegada à igreja. E aí eu comecei a me envolver nesse ministério. A partir daquele momento, eu senti que Deus estava me chamando para uma obra de evangelização relacionada às crianças. E isso foi maravilhoso na minha vida. Transformou a minha vida em vários aspectos, me fez fazer o curso, escolher o curso. Eu fiz um curso de pedagogia, me abençoou profissionalmente, me abençoou de várias maneiras. E a cada ano, depois dos meus 12 anos, todos os anos eu me envolvi de alguma forma com a evangelização de crianças. Evangelismo escolar, evangelismo público, evangelismo por meio da página impressa, materiais, produção de materiais destinados ao evangelismo infantil, evangelização por meio da música, evangelização de várias sortes diferentes, de vários jeitos diferentes. E é por isso que hoje eu quero dizer para vocês que eu estou falando de um tema assim que move o meu coração. Porque eu senti que Deus resgatou a minha família e nos concedeu muitas bênçãos a partir deste resgate. E uma delas é o trabalho que nós realizamos com crianças desde então. E eu louvo a Deus por isso. Hoje aquela igrejinha que foi iniciada com 14 pessoas tem mais de 300 membros, para honra e glória de Deus. Então, gente, o evangelismo infantil, como ele é uma alternativa realmente de sucesso no discipulado das novas gerações? Será? Pode passar, Aninha. Por que nós devemos evangelizar crianças? Primeiro, a Bíblia, ela nos incentiva, ela mostra evidências de que nós realmente devemos evangelizar crianças. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, isso é evidente. A palavra de Deus dá claras indicações de que é necessário, é importante a evangelização de crianças. Marcos 16:15 diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Jesus está dando essa mensagem para todos nós. Toda a criatura envolve o quê? Todos, inclusive quem? As crianças. É a mensagem da palavra de Deus para nós. Jesus já nos deu o exemplo de evangelização. E quanto as crianças são importantes, quando ele disse: deixem vir a mim quem? As crianças. E ele reafirmou: não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes
a elas. Nas crianças, Ellen White, comentando esse texto bíblico, diz que nas crianças que foram postas em contato com ele, Jesus viu quem? Os homens e mulheres que deviam ser herdeiros de sua graça. Jesus estava atraindo as crianças a ele, porque ele sabia que no futuro essas crianças que estavam sendo atraídas a ele se tornariam herdeiros de sua graça. Jesus era um visionário e nós devemos imitá-lo também. E continua aqui: súditos de seu reino, e alguns dos quais se tornariam mártires por amor dele. É por isso que nós devemos evangelizar as crianças seguindo o exemplo de Jesus. Quando nós plantamos uma semente do evangelho no coração de uma criança, nós não estamos transformando só aquele indivíduo ali naquele momento. Nós não estamos produzindo ali uma criança melhor, mais obediente, mais educada, mais tranquila. Não, nós estamos trabalhando com um futuro, com uma nova geração que, se surgir cheia do Espírito Santo, com essa semente plantada no coração, vai produzir uma geração diferente, um mundo diferente, sabe? De pessoas, de homens e mulheres ligados a Deus. Essa era a visão que Jesus estava tendo quando ele pediu às crianças que se aproximassem dele. Quando eu li essa passagem, e ela não sai do meu coração, volta e meia eu fico pensando a respeito disso. Isso move a minha vida. Olha que lindo. É ainda verdade que as crianças são o quê? As pessoas mais suscetíveis aos ensinos do Evangelho. Vocês estão trabalhando nas frentes de evangelização que vocês já fazem e com as quais vocês pretendem fazer, com as pessoas que Ellen White escreveu, que são as mais suscetíveis aos ensinos do Evangelho. Isso não é maravilhoso? E ela continua dizendo: seu coração acha-se aberto às influências divinas. Nós não podemos perder a oportunidade de trabalhar com elas. E além disso, forte para obter as lições recebidas. O coração da criança, Ellen White diz, está aberto para receber as influências do Evangelho. E ele está forte para receber as lições aprendidas. Passa para nós, Aninha. Mas e aí? Nós já sabemos que evangelizar crianças é importante. Mas como fazer isso? De que maneira nós podemos... O que nós podemos fazer para que a evangelização das crianças realmente seja eficaz? Observe o que está escrito aqui, ó. Seguindo o exemplo de Jesus, olha o que Ellen White diz. Ensinando, ele fazia o quê? Jesus descia ao nível das crianças. Observe aqui a primeira etapa. Aquilo que nós devemos fazer como evangelistas infantis. Nós precisamos trazer o ensino para o quê? Para o nível de compreensão e de entendimento delas. Ele, a majestade do céu, se Jesus conseguia, sendo a majestade do céu, respondia-lhes as perguntas. Ele partia das necessidades educativas e das próprias crianças e simplificava suas importantes lições para alcançar-lhes o infantil entendimento. Jesus tornava um conhecimento abstrato difícil, que é difícil para um adulto compreender às vezes. Ele traduzia isso numa linguagem acessível, completamente fácil, de maneira que as crianças que eram atraídas a ele pudessem compreender de maneira super tranquila e fácil. Plantava-lhes no espírito a semente do quê? Da verdade, que nos anos por vir brotaria. Olha a nossa visão de futuro. Nosso trabalho é só para o agora? Não. O trabalho de evangelização de crianças é um trabalho para o presente, mas com vistas ao futuro. E daria frutos para o quê? Para a vida eterna. É tudo isso que nós esperamos e é tudo isso que nós queremos.
Mais um pouquinho. Não falei de religião como de uma coisa que as crianças não possam o quê? Compreender. Então, para nós falarmos de religião para as crianças, nós devemos falar de um jeito rebuscado, complicado? Não, de um jeito simples, porém assertivo, de maneira que elas consigam entender aquilo que a palavra de Deus tem a nos revelar. Spurgeon diz assim: compete a nós tornar a doutrina simples. Essa será a parte principal do nosso trabalho. Ele escreveu isso quando estava falando a respeito do ministério infantil. Como então evangelizar crianças, Aninha? Passa para nós, filha. Olha, quais são então as características de um evangelismo infantil bem-sucedido? Não importa se é um evangelismo na escola, se é um evangelismo numa semana de oração infantil, se é um evangelismo público em que se vai fazer uma evangelização durante um tempo maior com as crianças, não importa, nós estamos falando aqui de evangelismo infantil no sentido amplo. E aí você vai pensando e aplicando a sua realidade de evangelização, porque existe inúmeras formas de evangelizar crianças. E aí então, quais são as características então de um evangelismo infantil bem-sucedido, que é tudo que nós queremos? Passa aí, Aninha. A primeira coisa que nós não devemos esquecer é que antes de começar um evangelismo é preciso ter o quê? Preparo. O preparo para a evangelização infantil é fundamental. É elemento fundamental. E em relação ao preparo, o preparo espiritual é o top. Tá no número 1, não é em vão. Sabe por quê? Porque às vezes, e isso é muito comum de acontecer, nós minimizamos o trabalho com as crianças. Nós achamos assim, eu só vou contar uma historinha. Conta, né? Eu lembro que eu vi o DVD lá da história de Samuel, eu lembro certinho tudo que ele falou. Aí eu vou lá e conto a história. Mas a evangelização de crianças não é assim, irmãos. Quando nós estamos evangelizando crianças, nós precisamos entender que nós estamos enfrentando a mesma batalha espiritual que se enfrenta para fazer qualquer tipo de evangelização, inclusive evangelização de adultos. Porque o inimigo sabe muito bem que quando se planta a sementinha do evangelho no coração da criança, nós já comentamos sobre isso, lá no futuro, isso tudo vai ser colhido, o quê? De uma pessoa crescendo no caminho de Deus, tendo uma família estruturada, contribuindo melhor para a sociedade. Vocês acham mesmo que ele quer que isso aconteça? Ele não quer. Então as batalhas espirituais em relação à evangelização de crianças são tremendas e nós não podemos minimizá-las. Eu me recordo aqui, enquanto eu estava falando, me veio à mente. Nós fizemos um trabalho de evangelização, foi no ano de 2010. Meu marido é pastor e na época ele estava fazendo curso de teologia. E nós fizemos um trabalho de evangelização. Ele estava pregando durante 3 meses para a implementação de uma igreja. E aí ele pregava para os adultos e nós ficávamos numa equipe com as crianças. Eram 120 crianças no grupo de alfabetizados e aproximadamente 40 a 50 crianças no grupo de não alfabetizados. Todas as noites, durante mais de 3 meses. E todas as noites, sábado à noite, domingo, ininterruptamente. E nós tínhamos ali, era no interior da Bahia, e nós tínhamos as crianças chegavam e um dia em especial nós recebemos uma criança que estava com a cabeça raspada e aí a gente acabei não percebendo e tudo. Aí uma das crianças comentou assim: mas professora, sabe por que o B está com a cabeça raspada? Ele foi oferecido por esses dias e num ritual de magia negra. E ali
aquilo nos impressionou bastante e aquela criança começou a dizer as coisas que aconteciam, porque ela também participava daqueles rituais. E ela começou a contar aquilo que era feito com as crianças nesses rituais. Então, assim, na hora que a gente começa um processo de evangelização com crianças, a gente não consegue dimensionar o que aquelas crianças estão passando. Que tipo de estratégia o inimigo está usando para poder atingir a mente daquela criança e bloquear a abertura, o acesso da palavra de Deus àquela vida? Então, assim, eu não sei se aquela criança está passando por um problema de abuso, se aquela criança está sendo atingida de uma maneira extremamente violenta, mas o fato é que quando nós estamos lidando com a evangelização infantil, nós estamos lidando com uma batalha espiritual, nós não podemos minimizar isso. Além disso, o preparo dos temas é fundamental. E tema tem que estar estritamente relacionado à intenção que nós temos com aquele projeto evangelístico. Então, por exemplo, o ideal é que inicialmente nós comuniquemos o plano da salvação para as crianças. E depois de comunicar o plano da salvação, Jesus é meu Senhor, é o Salvador. O que Jesus pode fazer pela sua vida? O que Jesus fez e faz para te resgatar? Falar a respeito do amor de Deus. Depois que a gente trabalha esses temas iniciais do Evangelho, aí a gente entra em outros temas um pouco mais sólidos, mais doutrinários no processo de evangelização. Então, o preparo dos temas também é fundamental. Uma equipe também. E uma equipe está relacionada principalmente à quantidade de crianças que eu tenho. Por exemplo, numa evangelização igual essa que eu acabei de mencionar, nós tínhamos ali por noite 120 crianças em uma sala só. Crianças que nunca conheceram, não sabiam nenhuma história da Bíblia, não sabiam o que era oração, nunca tinham tido contato com nada ligado à palavra de Deus. Eu sozinha não conseguiria falar para elas, porque as necessidades são várias. Uma quer ir ao banheiro, outra quer fazer não sei o que, uma está conversando. No começo ainda não sabem como se comportar tão bem. Então uma equipe de trabalho é fundamental, até para dividir as partes também, porque na evangelização infantil só uma pessoa falando não é o ideal. E as partes divididas previamente também facilita o trabalho. Divisão de materiais, parece que isso é óbvio, mas isso é fundamental no evangelismo infantil. Sabe por quê? Se você não deixa tudo estruturado, testa antes as coisas, você perde tempo, as crianças se dispersam, se distraem e você acaba atrai o quê? A indisciplina. E você acaba tendo que demorar um tempão para poder retomar o fio da meada novamente, e isso atrapalha a evangelização. Então qualquer material, tanto para uso relacionado à história, quanto a estrutural, ele tem que ser preparado previamente, isso é fundamental. E o ambiente também comunica uma mensagem. Então se a gente está querendo trabalhar na evangelização de crianças, mas o ambiente em que está com uma poluição visual muito grande, isso prejudica a comunicação e a compreensão das crianças também. Se o ambiente não está agradável, está muito quente, são detalhes. E eu queria começar com esses detalhes para a gente poder se atentar. Porque às vezes, em outras frentes de evangelização, a gente não se preocupa muito com esses detalhes. Mas em se tratando de evangelização de crianças, detalhes em relação ao ambiente, à estrutura, são muito fundamentais. Mas não é só de preparo que a gente quer falar. E quando começa então a evangelização, Aninha, passa para nós, filha. Tem outra parte fundamental em relação à evangelização de crianças, que é o acolhimento. Então, quando as crianças chegam ali ao lugar que você está fazendo o evangelismo infantil, o que é fundamental em relação ao acolhimento? A segurança das crianças. Está evangelizando crianças? Vamos colocar uma coisinha na cabeça. Nós temos que zelar pela integridade e pela segurança delas. Então, por exemplo, há um tempo atrás nós fizemos uma evangelização, um programa de evangelização numa comunidade com poder aquisitivo bem alto, implantação de uma igreja em Vitória, no Espírito Santo. E ali
enquanto os pais estavam recebendo estudos e mensagem da palavra de Deus, os filhos estavam num programa de evangelização para crianças. A gente tinha ali todo um esquema de cadastro das crianças, com o telefone dos pais. Porque, irmãos, a gente precisa zelar pela segurança das crianças. Então, assim, não é só com as classes mais altas. Quando a gente está evangelizando qualquer criança de qualquer classe social, não pode sair sozinho, tem que tomar cuidado. A segurança não só em relação a esses aspectos que eu mencionei, mas a própria segurança física da criança dentro da sala. Não deixar, tá evangelizando crianças pequenininhas, não deixar objetos que possam provocar algum acidente na criança. Recentemente eu estava conversando com uma médica oftalmologista que é adventista, e ela me comentou que uma professora grampeou uma máscara de bichinho. Ela fez uma máscara de bichinho para as crianças e aquele elásticozinho que fica atrás da máscara, ela, na pressa, muita coisa pra fazer, em vez dela amarrar, ela grampeou. A gente nunca imagina que uma coisa dessa vai acontecer, né? Mas aí o que acontece? A criança ficou se movimentando, óbvio, né? E aí, quando a máscara passou, o grampo não tinha grampeado tão bem e passou no olho da criança e foi irreversível, irmãos. Irreversível. Então, assim, por que eu coloquei esse item? Às vezes parece óbvio, né? Mas a gente precisa muito analisar, porque a questão do evangelismo infantil e a segurança e integridade das crianças, ela é muito séria. A gente tem que tomar bastante cuidado. Itens pequenininhos que possam ser aspirados, não podem ficar na sala se a gente está evangelizando bebezinhos, crianças pequenas. Então, são detalhes que a gente precisa se atentar. Em relação ao acolhimento também, a cordialidade é fundamental. Sabe? Tratar as crianças pelo nome. Ai, mas eu tenho dificuldade de gravar nome. Isso é igual a mim, então, você. O que faz então? Olha, uma etiquetinha com nome faz toda a diferença. Sabe por quê? Às vezes a criança está dispersa, você está ali falando, contando uma história, e aí você fala, Vinícius, sabe o que aconteceu depois disso, Vinícius? Mas você vai saber o nome, se são muitas crianças em especial, se você teve o cuidado de colocar ali uma etiquetinha, um crachazinho. Então esses detalhes são importantes. Olhar nos olhos das crianças, tocar a criança, claro que com cuidado, com o devido cuidado. Acolher a criança, porque muitas crianças chegam para o processo de evangelização, principalmente se são pequenininhas, com medo. Algumas querem fazer o quê? Chorar. Então, por isso que é importante ter uma equipe. Enquanto uma está acolhendo, a outra está comunicando a mensagem. E você também, com a voz, com o seu gesto, com suas expressões, acolhendo essa criança, aproximando a criança do evangelista, para que a criança depois seja aproximada de quem? De Deus. A acomodação também é importante, porque às vezes a gente acha assim, pode chegar, chega, a sala está com as cadeiras todas mais ou menos desorganizadas, aí senta um pouco no chão, senta um pouco, criança maior na frente, criança menor atrás. Não dá certo. São detalhes que são imprescindíveis, que ajudam na comunicação da mensagem de maneira que ela fique mais fluida. Porque se eu tenho crianças menores na frente, maiores atrás, se eu penso nisso quando eu estou evangelizando, eu facilito a aprendizagem das crianças. E também ajuda em relação a um problema grande que a maioria daqueles que têm evangelizado crianças tem enfrentado, que é a questão da indisciplina, né? Salas com meninos muito agitados, difíceis de controlar, que não obedecem. Todos esses detalhes aqui que eu estou passando, eles ajudam também na disciplina. Se você tem um ambiente limpo, arejado, se você sabe o nome da criança e você vê que ela está um pouco mais agitada, chama a criança pelo nome, faz um reforço positivo com outra criança. Ai, Ana Clara, que legal, você está sentado ouvindo aqui a história, parabéns.
tô feliz porque você tá assim, viu, Ana Clara? Aí, o outro menino que tá lá um pouco mais agitadinho vai aprendendo o quê? Com o reforço positivo que eu estou fazendo com outra criança. Mas isso é mais fácil se eu souber o nome de todos, se tiver o crachazinho, enfim. Uma coisa vai ajudando a outra. Não é só de acolhimento, né? Que o evangelismo infantil, que tem no evangelismo, que temos no evangelismo infantil. Depois do acolhimento, inicia-se então a apresentação de quê? Do tema. É um momento inicial em que, em qualquer forma de evangelização de crianças, é o momento em que a gente vai despertar o interesse da criança para aprender a respeito de determinado assunto. Então é ali que você vai motivar a criança para aprender. Como pode ser feito isso? Por meio de uma atividade lúdica, por meio de uma brincadeira, por meio de um jogo, por meio da observação de um objeto. E aí quando for mostrar um objeto muito pequenininho, para um evangelismo num estádio, não tem como, né? Então esses detalhes também precisam ser observados. O tamanho do objeto utilizado, do recurso utilizado para evangelização infantil também é muito importante. Então, aí a criatividade tem que ficar solta. Por quê? Porque quando você parte daquilo que a criança conhece, daquilo que a criança vivencia, para ensinar o ensino, para ensinar um tema, você está despertando o interesse da criança por aprender aquilo. Então, por exemplo, eu vou ensinar, eu quero trabalhar a questão da entrada do pecado. É esse o tema que eu vou trabalhar na evangelização aquele dia. Como o pecado surgiu. E aí então, eu posso perguntar para um grupo de crianças de 8, 9 anos, existe mensagem que pode ser apagada? Quem aqui já viu que agora recentemente no WhatsApp dá para apagar a mensagem? Já está sabendo que dá para apagar a mensagem? Com certeza eles vão saber, né? E aí como é que faz para apagar a mensagem? A gente vai lá ver como é que faz para apagar a mensagem e tal, no WhatsApp. E olha, a gente começa a trabalhar sobre esse tema. E aí vai conversando sobre esse assunto, vai mostrando o WhatsApp para aquele grupo de crianças. E aí a gente diz assim, olha, mas hoje eu quero falar com vocês de uma mensagem que infelizmente não foi apagada. Poderia ter sido apagada, mas não foi. Aí você vai contando que há muito tempo atrás o coração dos anjos era assim, não existia pecado e tal. E vocês conhecem a história, eu não vou me deter. E aí você vai dizer então que infelizmente, de uma forma surpreendente, surgiu uma mensagem negativa no coração de Lúcifer, que era puro. Surgiu uma mensagem negativa. E aquela mensagem poderia ter sido apagada. Deus tentou apagar aquela mensagem, mas o que acontece? Lúcifer não permitiu. E aí ele foi passando a mensagem para outros anjos. E outros anjos foram aceitando aquela mensagem. E aí, infelizmente, alguns aceitaram a mensagem e ficaram com a mensagem fixa no coração. E outros, graças a Deus, não aceitaram a mensagem e ficaram livres do mal e tal. E você vai continuando a história. Observe o que acontece. Uma coisa simples, usei recursos muito difíceis, muito facinho. Partir de quê? Despertei o interesse da criança. E aí pensei, vocês pensam uma coisa mais criativa aí que veio na cabeça agora. Mas aí partir de uma coisa bem conhecida da criança. Uma criança de 9 anos conhece o WhatsApp ou não, gente? Melhor que nós, né? Então pronto, então você parte de alguma coisa que é de interesse da criança para poder comunicar uma mensagem bíblica. Aí, além disso, tem outra parte importante em relação à evangelização das crianças, o louvor. Olha, a música é um aliado, assim ó, música e evangelista infantil tem que andar de mãos dadas.
Porque a música, ela tem a capacidade de comunicar a mensagem à criança, de fixar a mensagem que você está querendo ensinar. Ela tem a capacidade de chamar a atenção da criança. A música tem a capacidade de acalmar as crianças. Então, olha, a música, ela tem um poder enorme na evangelização de crianças. E aí, algumas dicas em relação à questão de música. Fazer uma seleção prévia, adequada à faixa etária e às experiências das crianças é muito importante. Então, assim, ó, se eu tenho uma sala de evangelização, por exemplo, com um grupo heterogêneo, não é o ideal de acontecer. Então, eu tenho meninos lá pré-adolescentes com crianças de 3 anos na mesma sala. Não é moleza, não. Dureza. Mas é o que a maioria das vezes acontece, né? Em alguns tipos de programas de evangelização. E aí, se eu tenho esse grupo tão heterogêneo assim, é melhor que as músicas que eu escolha, elas atinjam um pouco mais o grupo maior do que o grupo menor. Porque o contrário vai ser mais difícil para a criança de 9 anos, por exemplo, cantar Cristo fez os peixes, do que uma criança pequena cantar uma música que eles gostam, sabe? Então a gente tem que analisar esses detalhes e separar previamente. Por que separar previamente? Porque louvor não é para tampar buraco em evangelismo infantil. Louvor não é porque a pessoa que ia contar a história não chegou. Louvor não é porque vamos segurar esses meninos mais um pouquinho aqui porque o pregador está demorando lá e está fazendo uma evangelização na igreja de Semana Santa, então tem que segurar esse menino, canta aí com ele. Não é esse o objetivo do louvor. O louvor, ele tem que ser intencional por parte do evangelizador. A escolha dos hinos, se elas estiverem associadas ao tema estudado, isso facilita a aprendizagem fixa. Tive uma experiência recente com isso. Eu sou capelã do clube de aventureiros da minha igreja. E aí, minha filha tá faltando a reunião do clube hoje. E aí, o que acontece? Nosso clube é um clube evangelístico mesmo, porque 90% das crianças não são ainda adventistas. E nós temos feito um trabalho ali na comunidade com esse clube. E aí o que acontece? Há umas semanas atrás nós fizemos um passeio com eles e eu quis trabalhar a questão do amor de Deus para iniciar o trabalho do ano. E eu cantei uma música, meu objetivo era trabalhar que Deus é maravilhoso e Ele ama você. E aí eu fui trabalhando com eles várias questões relacionadas a esse tema, a esse objetivo que eu tinha como evangelizadora naquele momento. E aí eu cantei uma música simples, porque na hora a gente estava com pouco recurso, não sei se vocês conhecem. 5 letras maravilhosas que são... 5 letras maravilhosas que são J-E-S-U-S, J-E-S-U-S, J-E-S, S-U-S de Jesus. Simples. Cantamos no começo, no meio. E antes de nós liberarmos as crianças, para fixar a aprendizagem, disse para elas assim: o que você aprendeu aqui hoje? O que você entendeu? Aí elas foram dizendo e tal. Então vamos cantar a música de novo, daquilo que a gente está aprendendo? E aí eu fiquei muito feliz quando uma mãe nós temos gêmeos no clube, eles nunca tiveram acesso à mensagem da Bíblia. E ela mandou um vídeo, eles indo embora para casa, nunca tinham ouvido nada, músicas cristãs e tal, cantando a música dentro do carro. Então, assim, às vezes nós achamos que as crianças elas não conseguem fixar os temas tão bem, mas conseguem, e a música é um instrumento para isso, pode ser um instrumento para isso. Por isso que a gente tem que associar as músicas ao tema estudado e separar as músicas para introduzir partes importantes do programa também é muito bom. Quando uma criança que é bebezinho ouve a música da oração, tá, uma evangelização de bebês, de crianças de 9 meses, 1 aninho,
que acontece? Vai ficando quietinho. Se ele já estava mais condicionado, a mãozinha costuma fazer o quê? Assim. Porque só de ouvir o toque da música já trabalha na cabecinha o que ele tem que fazer. Então, se você associa uma música a um momento de oração, uma música para a hora que precisa ficar, mais quietinho para ouvir uma explicação importante, nós vamos cantar esse pedacinho dessa música. Toda hora que cantar, então tá um agitozinho, cantou o pedacinho da música, ficou mais quieto, e aí você consegue comunicar uma mensagem. São detalhes que a gente pode aproveitar a música e ela pode nos ajudar bastante. E o ensino da Bíblia pode faltar no evangelismo infantil? Não pode, né, gente? Isso aqui, ó, é o fundamental. Mas sabe que eu vou falar para vocês, muitas vezes falta. Porque a gente se preocupa com tanta coisa às vezes, e na hora de comunicar a mensagem da Bíblia, a gente deixa a desejar, porque a gente não se preparou tão bem. Olha só o que o livro Evangelismo diz para nós, e eu gosto muito dessa passagem. Diz assim, ó: as lições ensinadas às crianças e aos jovens produzem em sua mente impressões que influenciam o quê? Gente, isso é maravilhoso. O que você está ensinando para a criança vai influenciar no caráter. Sabe o que é influenciar no caráter? É mudar a vida daquela pessoa. Isso é muito especial, em grau muito maior do que imaginam os adultos. A gente não consegue dimensionar o poder que a palavra de Deus tem na vida de uma criança. Se a gente conseguisse dimensionar mesmo como evangelizadores de crianças, nós nos dedicaríamos mais a comunicar de forma melhor o ensino da Bíblia para a criança. E tem coisas que podem ajudar nesse processo de comunicação. Usar uma linguagem o quê? Acessível. Não significa que eu estou falando para a criança que eu preciso usar tudo no diminutivo. Ai, que bonitinho, pequenininho, bonzinho. Não, isso é ruído na comunicação. Não tem necessidade. Agora, ao mesmo tempo, eu também não posso usar palavras muito rebuscadas, difíceis. E se eu usar um termo difícil, ó, palavras rebuscadas, eu uso imediatamente um termo sinônimo e explico aquilo que eu acabei de comunicar. Ah, eu não posso usar palavras difíceis. Entende? Porque aí eu estou contribuindo também para aumentar o vocabulário da criança, né? E isso é legal. Mas eu tenho que ter essa sensibilidade, que eu não posso falar de maneira difícil. É falar fácil. Ó, usar uma linguagem acessível é falar fácil, de jeito fácil. E com uma linguagem que a criança daquele contexto, naquele contexto e naquela comunidade entende. Se eu estou fazendo uma evangelização para um grupo de crianças indígenas, eu tenho que usar termos, palavras que sejam conhecidas deles, que possam aproximar a mensagem àquilo que eles compreendem melhor, né? Outra coisa, não apressar o aprendizado, sabe por quê? As crianças, elas além de aprenderem de jeito diferente, elas aprendem com tempos diferentes, mesmo tendo a mesma idade. Então a gente tem que ter essa sensibilidade, esse cuidado de perceber, olha, o meu aluno aqui, o meu grupo de alunos, eles conseguiram alcançar esse objetivo de aprendizagem que eu tenho. Aí eles conseguiram aprender que a Bíblia é a palavra de Deus. E aí então, depois que eu percebo que a classe já conseguiu atingir esse nível, eu passo para um outro nível de aprendizagem. Eu vou ensinar outro conceito. Às vezes a gente quer ensinar tudo no mesmo dia. Por isso que é importante ter o quê? Um objetivo. Por exemplo, eu quero ensinar para as crianças que Deus é um Deus que tem poder de me curar. Vem cá, meu amor, me ajuda aqui. Que Deus tem poder de me curar. Que Deus é um Deus que cura. E aí você começa então, faz uma introdução criativa para esse ensino, associada à realidade da criança. Então vamos lá, quem aqui já usou um remédio para gripe? Que tipo de remédio você já usou? Já ralou seu joelho?
Passou o que quando ralou? E não sei o que. Pois é, tem doenças que são mais fáceis de curar, tem doenças que são mais difíceis. Se a criança é maior, vamos fazer uma pesquisa aqui sobre as doenças que são um pouco mais difíceis de curar e tal. Aí, você vai introduzir a história bíblica, mas o meu objetivo é o quê com esse ensino? Mostrar que Deus tem poder para fazer o quê? Então, desde o começo, isso tem que ficar claro no programa de evangelização daquele dia. Tudo tem que estar em torno desse tema central, porque senão aí eu conto a história bíblica e aí eu posso usar aqui, ó, colocar dizendo que tinha um paralítico que ficava 38 anos lá deitado, e aí você põe uma bacia, e aí você põe o anjo, e diz que depois que Jesus chegou e curou esse paralítico, é uma garrafa PET retorcida. Já contei também com a garrafa pura, sem nenhuma coisinha, só retorci no fogo e deu para contar, as crianças entenderam do mesmo jeito. E aí, ele foi curado por Jesus, depois ele ficou bom, nada de mal aconteceu com ele. E esse aqui era o colega dele, eu na pressa, mas você faz ele limpinho, bonzinho, a mesma garrafa igual, dizendo que ele foi curado por Jesus. E aí você termina fazendo um apelo: Jesus teve poder de curar esse paralítico, ele tem poder de curar também você, suas doenças. Aí, o que acontece? Você está com esse objetivo, aí de repente no meio você fala assim, ó, Jesus tem poder, a palavra de Deus é viva e eficaz. Quando a gente ora, é uma bênção, porque a gente fica perto de Deus, e quando a gente ora também, a gente ajuda outras pessoas, e além do mais, a gente tem que saber que Jesus vai voltar. Tudo que eu falei é verdade? Sim, só que a questão é o seguinte: naquele dia eu não estou trabalhando a volta de Jesus, eu não estou trabalhando, o meu objetivo, a oração, o meu objetivo não é estudar a Bíblia. Ensino, para o ensino da criança ser assertivo, eu também tenho que ser assertiva. Eu tenho que ter foco, por isso que eu preciso ter o quê? Um objetivo. Não precisa eu ter mais por dia. Se eu tiver um objetivo de aprendizagem e cumprir com esse objetivo do começo ao final, isso vai fazer com que meu evangelismo seja bem sucedido. Use a natureza para apresentar verdades espirituais. É maravilhoso isso, quando a gente consegue fazer essa associação. Isso, as crianças são atraídas por conhecimentos a respeito das plantas, dos animais, experiências científicas. Olha, eu posso introduzir um tema de um assunto que eu quero trabalhar com as crianças, fazendo uma experiência com alguma coisa relacionada à natureza. Quando a gente consegue fazer isso, isso é maravilhoso e isso ajuda a fixar as verdades espirituais. Use objetos conhecidos e situações do cotidiano para tornar a mensagem da Bíblia mais clara. A gente já falou disso, né, um pouquinho. Então, quando eu parto do conhecido da criança, e aí eu tenho que analisar muito bem o tipo de aprendizes que eu tenho na sala, que eu tenho no ambiente de evangelização, qual é o perfil dessas crianças, o que elas gostam, onde elas moram, o que elas geralmente fazem, e aí eu parto daquilo que elas conhecem bem, das situações do cotidiano que elas vivenciam naquele momento inicial, e vou para o desconhecido, que seria a mensagem bíblica que eu quero ensinar. Usar recursos audiovisuais para explicar o ensino é uma coisa... Pode passar, filhinha. É uma coisa importante? Sim ou não? Sim, mas não significa que é o tempo todo. Às vezes a gente acha assim, nós estamos numa geração altamente tecnológica, nós temos que inovar e tal. Concordo. A gente precisa estar antenado, por isso que a gente tem que partir das necessidades das crianças, como eu acabei de mencionar. Porém, com coisas simples, do cotidiano é possível evangelizar. Fale, meu amor. Mas aquilo que você está falando que é só mais na escola grande ou pode ser em casa mesmo? Em qualquer lugar. Eu estou falando os conceitos que eu estou apresentando aqui, eles podem ser para qualquer tipo de evangelização. E aí você tem que ir pensando e tentando aplicar. Pode ser lá na sua casa, na sua evangelização, com os seus filhos, com as crianças da comunidade que você trouxe ali para sua casa, para uma vez por semana fazer um pequeno grupo infantil e contar histórias para essas crianças. Serve para isso também.
porque como eu sou babá, o neném que eu cuido, ele tem 3 aninhos, né? E essas músicas agora do Daniel Ludwig, ele tem muitos amiguinhos mais ou menos da mesma idade, e às vezes a gente se junta para brincar na brinquedoteca lá. E um dia nós fomos na casa de uns meninos, e ele estava falando, olha, você vai assistir, Jorge, a música do Daniel, do Sansão do Cabelão. E ele aprendeu isso, ele passou com os amiguinhos, ele conta as histórias do jeito que a gente conta. Que legal. Então ele conta com os amiguinhos dele que não são da igreja. Isso é evangelização infantil. O que mais? Olha, seja um exemplo de ensino. Não funciona o esquema faça o que eu digo e não faça o que eu faço com a evangelização de crianças. Então você está falando lá que Deus é amor, que Jesus ama as crianças, que elas precisam ser amáveis com os coleguinhas. Aí para o pequenininho você vai dizer, não, tem que fazer carinho, não pode arrancar plantinha, não pode bater no amiguinho, tal. E aí você é áspera com uma criança. Que mensagem que você está comunicando? A mensagem que você falou? Você acha que ele vai assimilar a mensagem que você falou? Ou aquilo que ele viu você fazer? É o que viu você fazer. Então, nossas expressões, nossos gestos, nosso jeito de falar, tudo comunica uma mensagem para a criança. O evangelista infantil, ele é exemplo em tudo. Tanto enquanto ele está ali na sala, eu estou mencionando sala, mas em qualquer ambiente de evangelização, óbvio, quanto quando a criança o vê em outro lugar que não é aquele ambiente de evangelização. Então nós temos que ter bastante cuidado, e as crianças cobram e elas associam aquilo que nós estamos falando com aquilo que nós estamos vivenciando, praticando. Use histórias do quê? Da Bíblia. Mas para evangelizar crianças, não é óbvio que eu tenho que usar histórias da Bíblia? Mas muitas vezes a gente esquece a Bíblia na hora de evangelizar crianças. Como que vai esquecer da Bíblia? Explicar a Bíblia, irmãos. Nós estamos num tempo em que as crianças precisam saber qual é a mensagem que a palavra de Deus tem a dizer para elas. Qual é a mensagem? E elas só vão saber se a gente abrir a Bíblia para poder dizer. Sabe o que acontece? Às vezes a gente quer ensinar a Bíblia sem ler a Bíblia para a criança. E aí chega lá o adolescente, a gente pede para ele fazer o ano bíblico, para ele estudar a Bíblia, e aí ele vai ler a Bíblia. Isso é chato. Não gosto dessa linguagem. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. É estranho. Por que soa estranho para ele? Porque ele não foi acostumado com aquela mensagem. Então, vai evangelizar crianças? Use a Bíblia. Conte histórias da Bíblia. Não significa que você não vai contar histórias com fundo moral. Elas também têm o seu lugar. Mas elas não podem ser mais importantes do que o ensino das histórias da Bíblia e da Palavra de Deus. E quando você vai contar as histórias da Bíblia, é importante considerar o público e inovar as abordagens. Então, por exemplo, fale, querido. O que você quer dizer é que dentro da minha classe de rol, eu tenho que abrir a Bíblia e ler passagem com eles? Também. Desde todas as classes, eu preciso pelo menos um verso durante a classe. Sim, querida. E ler. Sim. Na Bíblia. Na Bíblia, sim. Sabe por quê? Nós estamos ao longo dos anos nos esquecendo disso. A gente está com bastante preocupação com os métodos, com o jeito, e isso é maravilhoso. Só que nesse afã de nos preocuparmos com o jeito, com as diferentes abordagens, a gente está esquecendo do essencial, que é usar os métodos, as abordagens e os jeitos diferentes para explicar aquilo que está aqui dentro, inclusive ler trechos para as crianças. A gente tem se esquecido disso, a gente às vezes esquece mesmo, e isso é fundamental. Desde bebezinho, lá na sala do hall, eles precisam ir se familiarizando com o texto bíblico, porque senão
eles vão chegar no momento que eles vão precisar ler e não vão gostar. E ver a Bíblia também, né? Não ser às vezes só no celular. Sim, é a palavra de Deus. Então assim, ó, além de ver a Bíblia, ter respeito pela palavra de Deus, né? Não pode chegar, aí já é um a mais, né? Tá na sala, a Bíblia do evangelista tá de qualquer jeito, criança senta em cima da Bíblia jogada. Evangelista ir evangelizar a criança sem Bíblia. Já parou para pensar que muitas vezes a gente faz isso? Como que a gente vai evangelizar sem a Bíblia? Nós temos a Bíblia com figurinhas da igreja. É maravilhoso. As Bíblias com linguagem infantil, elas aproximam a criança das histórias, comunicam mensagens, mas elas não substituem a palavra de Deus mesmo desde pequenininha. A gente não pode esquecer. Então, olha, considerar o público e inovar nas abordagens. Então, por exemplo, eu quero falar sobre a questão do pecado. Eu tô com um grupo de juvenis e eu quero explicar para eles que o pecado é perigoso. E aí eu vou dizer assim, eu posso trabalhar o mesmo tema de jeitos diferentes. Eu posso dizer que todos os dias Deus envia como se fosse uma chuva. Segure aqui, Ana Clara, uma chuva de bênçãos para nós. É a palavra de Deus que diz isso lá no capítulo tal, no verso tal, que todas as manhãs Deus envia bênçãos para cada um de nós. E as bênçãos são maravilhosas. E aí você vai falando das bênçãos. E aí então, sabe o que acontece? Só que tem gente que consegue. Vem cá, Ana Clara. Tem gente que consegue receber as bênçãos de Deus, mas tem gente que não consegue receber. Não era para ser essa sombrinha, não? Mas vai ser agora. Finge que ela tá sem nada pendurado, tá, gente? Faz um trabalho aí na mente, Era para estar vazias, pretinhas, sem nada. Então aqui era para outra coisa. E aí então sabe o que acontece? Algumas pessoas não conseguem receber a bênção de Deus. Por quê? Porque o pecado atrapalha a gente de receber a bênção de Deus. Então olha, se a pessoa está com pecado, Deus manda perdão, mas ele não consegue receber, porque o pecado atrapalha. E além disso, sabe o que o pecado faz? O pecado prende a gente. Aí você vai dando exemplo de como a gente pode ficar preso no pecado, conta uma mentira, conta outra mentira, e é isso que o inimigo quer fazer com a gente. E aí olha, o pecado prende, aí você prende a criança, e aí depois sabe o que você faz? Você vai lá e fala que Jesus é o único que pode nos libertar, e aí você vai lá e diz que Jesus, quando a gente se aproxima de Jesus, Jesus vai lá e tira as amarras do pecado, joga o pecado para longe de nós. E sabe o que acontece? A gente vem e sente forte uma chuva do amor de Deus sobre nós e joga aqueles corações na criança. Comuniquei a mensagem do amor de Deus usando um recurso. Posso usar outro recurso para comunicar a mesma mensagem, a questão do perigo de estar associado ao pecado. E aí eu posso dizer o seguinte, que todos os dias o inimigo vem nos tentar, vou falando a mesma coisa. E aí quando a gente vem e a gente cede à tentação, essa cordinha nos representa, é como se a gente cometesse o pecado. Aí eu vou dando... E a gente comete pecado, e você vai dando exemplos de pecados que a gente comete. E olha o que o inimigo quer fazer com a gente, quer nos prender no pecado. E quando a gente fica preso no pecado é difícil de sair, mas Jesus tem poder de tirar e libertar a gente. A mesma essência, o mesmo objetivo, comunicado de jeito que diferente. Inove as abordagens, use a criatividade. Não só isso, conte os fatos corretamente, estuda a Bíblia, leia a Bíblia, vivencie a história e conte no mesmo nível das crianças, sem preferências e olhando nos olhos. Evangelismo infantil não pode faltar aplicação pessoal. A gente precisa ajudar as crianças a explicar o que aprendeu. Lembra que eu contei aquele exemplo? Que eu pedi às crianças no final, para o que você aprendeu, o que você entendeu? E elas falaram.
termine todo o processo de evangelização assim. Isso é importantíssimo. Quando a criança comunica, ela está simplesmente reafirmando aquele conhecimento está sendo sedimentado na mente dela, e ela consegue comunicar em casa o que ela aprendeu, a família fica sabendo, a família recebe a mensagem do evangelho também. Valorize os comentários das crianças sem criar competições e comparações. Além disso, evangelização não pode faltar o quê? Apelo. Toda vez que for evangelizar crianças, precisa apelar ao coração delas. Elas precisam ser levadas a aceitar aquela mensagem, com aquele objetivo que você tinha com aquela evangelização. Eles precisam tomar uma decisão pessoal em relação àquele assunto. E continuar o trabalho com as crianças no processo de ensino e discipulado. Então, fez um programa de evangelização, essas crianças não podem simplesmente receber a evangelização inicial e sumirem do mapa. É óbvio que a sementinha fica ali, mas se nós conseguirmos prender essa criança um clube de aventureiros, os desbravadores, enfim, não sei o que você vai proporcionar para que as crianças continuem no processo de discipulado, mas isso também é importantíssimo, sabe? Eu quero terminar com esse texto que eu gosto muito, e eu tive que correr um pouquinho, tinha mais coisa para mostrar e para conversar com vocês, mas o tempo urrou contra mim, né? Foi contra nós. Mas eu quero terminar com esse texto. Evangelizar crianças é uma tarefa fácil? Não é. Eu sei, irmãos, é um trabalho árduo, é cansativo, é esforço físico, mental, espiritual, um desgaste, mas é muito recompensador. E olha que coisa linda a mensagem que Deus tem para nós, ao procurar se tornar claras as verdades concernentes à salvação e a encaminhar as crianças a Cristo como Salvador pessoal. Quem vai ser nosso companheiro? Os anjos estarão ao vosso lado. Essa é a promessa de Deus para você e para mim nessa tarde. Deus envia o Espírito Santo àquele que clamar. E esse Espírito, ele tem poder de te capacitar, de te orientar, de te ajudar no processo de evangelização das crianças. É meu desejo de coração que as crianças que chegarem em suas mãos sejam acolhidas com amor e recebam o melhor da palavra de Deus, de modo que a semente do evangelho seja plantada no coração delas e que dê fruto para a eternidade. Vamos orar? Querido Deus, nós clamamos ao Senhor mais uma vez. Eu clamo por este grupo seleto que está aqui. Eles têm seus problemas, suas lutas, suas dificuldades, mas eles estão aqui para servir ao Senhor. Meu Deus, capacite-os, ajude-os, que de uma maneira poderosa nós possamos comunicar a mensagem do Evangelho ao maior número de crianças que conseguirmos, de maneira, ó Deus, que a sua vinda seja abreviada e que nós estejamos lá com essa multidão de crianças abraçando o nosso Mestre Cristo Jesus. Amém. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, ó, um beijo no coração.